Olá a todos, dando sequência, vamos agora iniciando a unidade 7 até a unidade 12 e acabando como um todo a nossa revisão, a nossa atualização do CESP 10ª edição Direito Administrativo. Eu selecionei aqui a questão de número 14, que no seu item 2, na página 340, trata da revogação da anulação para trazer uma decisão do STJ noticiada no Info 349. Vamos aqui à leitura. Pregão competitividade. Não há regra que determine o número mínimo de participantes ou valor mínimo da proposta na licitação mediante pregão. Porém, na espécie, o fato de apenas duas sociedades terem participado do pregão ao apresentarem ofertas quase iguais ao valor máximo estimado como possível pela administração pode indicar a falta de competitividade, a justificar a revogação do certame em respeito ao interesse público. E aqui eu cheguei no ponto que eu quero destacar. Note-se que só há a necessidade de contraditório antes da revogação quando há disputa de direito subjetivo, não mera expectativa, como na hipótese. Pois bem, se a gente vai analisar a matéria anulação e revogação, tal como é regulada pela 86693, não há exceção. Nas duas hipóteses de desfazimento do procedimento licitatório, deve ser observado o contraditório para a defesa. Como a gente viu nessa decisão do STJ, a gente pode ampliar e dizer que é a posição do Superior Tribunal de Justiça na matéria, ele entende que não cabe, pelo menos na hipótese de revogação, a observância do contraditório para a defesa. Ou seja, pode a administração diretamente decidir pela revogação sem oportunizar a manifestação dos licitantes que serão, porventura, atingidos pelo ato extintivo do procedimento. Com isso, vamos aqui já para a nossa segunda alteração dentro do capítulo, e é bem tranquilo, pessoal. A questão 22, no item 1, está lá na página 356, e o item fala sobre as hipóteses de dispensa de licitação. Aí eu trouxe aqui as duas últimas hipóteses de dispensa, de licitação dispensável, acrescentadas ao rol do artigo 24 da 86693. Então a primeira foi em 2012, a segunda já foi nesse ano, em 2013. Então vamos lá. É dispensável a licitação 32. Na contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde, SUS, no âmbito da Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, conforme elencados em ato da Direção Nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses produtos durante as etapas de absorção tecnológica. E 33. Na contratação de entidades privadas sem fins lucrativos para a implementação de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água, para consumo humano e produção de alimentos, para beneficiar as famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água. Então aqui estão as duas últimas hipóteses de licitação dispensável acrescentadas ao rol do artigo 24 da 86693. Nós já vamos aqui para o capítulo 8, contratos, não tem alteração. Da mesma forma, o 9, responsabilidade, não tem alterações. E chegamos no 10. E aqui nós temos novamente alterações. A primeira, propriamente dita, uma alteração efetiva dentro da matéria serviços públicos. Nós temos aqui o item 2 da questão 3, está na página 432. O item trata da extinção do contrato de concessão e dentro desse contexto da caducidade. Pois bem, a modificação nessa matéria, deixa eu colocar aqui na outra página, veio por força da Lei 12767 de 2012. Ela alterou a última hipótese de declaração de caducidade do contrato de concessão ou permissão aos serviços públicos. Então vamos aqui na ordem. Iniciou a leitura no 38 caput, vamos para o primeiro e pulamos para o inciso 7, a efetiva novidade. Então diz o caput do 38 que a inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a declaração de caducidade da concessão ou aplicação das sanções contratuais, respeitadas as disposições desse artigo, do artigo 27 e as normas convencionadas entre as partes. Então, só para ninguém ficar na dúvida, pessoal, lembrando, caducidade nada mais é do que a extinção antecipada de um contrato de concessão ou de permissão de serviços públicos em virtude de algum fato ou falta imputável ao contratado,
em regra, o inadimplemento contratual. Vamos aqui, parágrafo 1º. A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando? E chegamos, inciso 7. A concessionária não atender à intimação do poder concedente para, em 180 dias, apresentar a documentação relativa à regularidade fiscal, no curso da concessão, na forma do artigo 29 da 86693. Então vejam só, na redação anterior, era prevista a possibilidade de declaração de caducidade quando a concessionária fosse condenada por crime de sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais. A doutrina, praticamente de forma unânime, criticava essa previsão. Por quê? Porque a caducidade, pela forma como é regulada na 898795, ela é uma decisão discricionária do poder concedente. Ou seja, mesmo ocorrendo um dos fatos ou faltas que justificam a aplicação da extinção antecipada do contrato, poderia o poder concedente deixar de extinguir, aplicando ao concessionário permissionário outras sanções previstas em lei ou no contrato. Pois bem, a crítica então, que na minha opinião é totalmente pertinente, era, poxa, se uma empresa concessionária é condenada por crime de sonegação de tributos, é difícil dizer que não é razoável a imposição da aplicação da caducidade. Mas o entendimento prevalente era que as hipóteses do 38 eram hipótese de decisão discricionária da administração. Esse entendimento se mantém, mas agora com essa modificação na última hipótese. Vou voltar aqui então para deixar bem claro que é uma hipótese que está inserida, vamos assim dizer, no contexto da antiga redação do 37.7, porque aqui está, pessoal. Regularidade fiscal. Sem dúvida, uma empresa que foi condenada por crime de sonegação fiscal não está em condição regular. Então, haja o que houver, vai ter que dar um jeito, em 180 dias, de regularizar a documentação relativa à regularidade fiscal, sob pena de caducidade. Pois bem, seguimos aqui, pessoal, questão 7, item 3, página 439. É bem tranquilo, na verdade, até fora da matéria, vamos assim dizer, esse item. Nós estamos aqui tratando de serviço público, mas teve uma questão falando de competência do Distrito Federal. Aí eu vim trazer aqui a emenda 69, de 29 de março de 2012, creio que a maioria de vocês já conhece. Eu acrescentei aqui, apresentei os dispositivos como um todo da emenda, mas na essência, pessoal, o que essa emenda fez foi transferir da União para o Distrito Federal a competência no que toca à Defensoria Pública. E esse é o conteúdo da emenda. Então, no que toca à Defensoria Pública do Distrito Federal, a competência para organizar e mantê-la não é mais da União, e sim do Distrito Federal. É isso que consta na redação da nossa emenda 69. Eu transcrevi aqui todos os dispositivos da Constituição, são 3, que foram alterados pela emenda. Pois bem, aí vamos aqui bem tranquilo. Terceira alteração é a questão 9, na alternativa C, página 446. No contexto do comentário, eu faço menção a essa regra do artigo 6º, que antigamente era o parágrafo único do artigo 6º. Hoje, o parágrafo único não existe mais, houve uma modificação levada a cabo pela Lei 12.766 de 2012, que ela acrescentou, ela alterou a estrutura do artigo 6º, e hoje nós temos não apenas um parágrafo único, nós temos um parágrafo 1º e o parágrafo 2º. E eu trouxe aqui a redação do antigo parágrafo único, parágrafo 1º. Vou ler aqui, pessoal, mas de conteúdo não mudou nada. O que era parágrafo único, hoje é parágrafo 1º. Então, nós estamos no contexto, até eu não falei, da Lei 11.079 de 2004, que regula a nossa parceria público-privada. E aí dentro dessa esfera, o artigo 6º primeiro nos diz que o contrato poderá prever o pagamento ao parceiro privado de remuneração variável, vinculada ao seu desempenho, conforme metas e padrões de qualidade e disponibilidade definidos no contrato. Então, pessoal, simplesmente a possibilidade de previsão de pagamento de remuneração variável conforme o desempenho do parceiro privado. Com isso, vamos aqui mudando de capítulo, capítulo 11, controle da administração. Eu coloquei aqui inicialmente esse acréscimo, a questão 2 da página 466. Deixa que eu proceder à leitura, uma decisão do STJ, noticiada
no informativo 497, uma decisão da sua segunda turma. Ato de improbidade, prefeito, aquisição de caminhão, veículo gravado. Comete ato de improbidade administrativa prefeita municipal que autoriza a compra de um caminhão de carga sem examinar a existência de gravames que impossibilitam a sua transferência para o município. Em caso, o veículo encontrava-se alienado fiduciariamente a uma financeira e penhorado pelo Banco do Brasil. Portanto, mostra-se evidenciado o dano ao patrimônio público e culpa na atuação negligente da gestora pública, pois constitui seu dever legal a garantia e a proteção do patrimônio público, assegurando o efetivo e adequado cumprimento das obrigações do fornecedor contratado, com relação à entrega do objeto antes da liberação do pagamento, de liberar o pagamento devido. Eu quero destacar para vocês, pessoal, eu não trouxe aqui como um todo a matéria, mas é muito conhecido aquela velha decisão do STF lá de 2007, dizendo que os agentes políticos que podem responder por crime de responsabilidade não estão sujeitos a 842992. Nós temos que cuidar muito essa afirmação para a gente não generalizar. O que nós temos aqui? Um agente político, um prefeito. Ele pode responder por crime de responsabilidade, mas ainda assim ele continua sujeito à Lei 842992. Então, nem todos os agentes políticos que podem responder por crime de responsabilidade estão fora do âmbito de incidência da 842992. E o melhor exemplo aqui é o coitado, vamos assim dizer, do prefeito. Ele continua sujeito à imputação por crime de responsabilidade e plenamente suscetível de enquadrar-se em alguma das condutas previstas nos artigos 9º, 10º e 11 da 842992. Com isso, voltamos aqui. E vamos aqui para a questão 16, página 495. Na verdade, foi o comentário, é o nosso último comentário. No contexto, a súmula vinculante número 3, aí eu já coloquei o material um pouco mais completo, vamos assim dizer, que eu faço algumas considerações no que toca a súmula vinculante número 3, de 30 de maio de 2007. Contextualizando, pessoal, nós sabemos que a Constituição Federal confere uma competência para fins de homologação, para fins de registro, ao Tribunal de Contas da União, que eu posso aplicar pelo princípio da simetria aos demais conselhos e tribunais de contas. Então, cabe aos tribunais de contas apreciar a legalidade para fins de registro dos atos de admissão de pessoal na administração, exceto no que toca a nomeação para cargo em comissão, bem como a legalidade do ato concessório inicial de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Pois bem, dentro desse contexto, artigo 71, inciso 3 da Constituição Federal, foi editada a súmula vinculante número 3. Então aqui vamos proceder à leitura da súmula e depois tirar algumas conclusões, tanto a partir da súmula, como principalmente a partir de decisões do STF posteriores à edição da própria súmula vinculante. Vamos aqui então para a leitura da súmula. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria e reforma e pensão. Então vamos aqui, pessoal. O objetivo da súmula foi excepcionar a incidência do contraditório e da ampla defesa no que toca à apreciação da legalidade do ato inicial, a concessão propriamente dita, da aposentadoria, da reforma ou da pensão. Pois bem, aí com base nisso, vamos aqui já para uma síntese da matéria. Primeiro, a aplicação da súmula é tão só no contexto do artigo 713 da Constituição Federal, que trata da atuação de controle externo do TCU nos casos de atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias, reformas e pensões. Segundo, no que toca à primeira dessas atribuições, ou seja, os atos de admissão de pessoal, a aplicação da súmula significa que, no bojo de um processo em que esteja em discussão um ato de admissão de pessoal e do qual sejam partes o TCU e a administração, mas não o administrado, não há um litígio direto entre esse e o tribunal, nem qualquer acusação contra ele formulada. Ainda assim,
deverá ser-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa, sempre que a decisão do TCU resulte ou possa resultar em anulação ou revogação do ato de admissão de pessoal. Nos processos entre o TCU e o administrado, ou seja, em que esse é parte, evidentemente incide na plenitude de tais princípios pela aplicação direta do artigo 5º, 55 da Constituição Federal. Então, em síntese, pessoal, no que toca a atos de admissão de pessoal, uma anulação ou revogação por parte do Tribunal de Contas sempre deve ser precedida da observância do contraditório e da ampla defesa. Seguindo aqui. Com relação à segunda dessas atribuições, atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, valem as seguintes considerações. Primeiro, tais atos são complexos, ou seja, somente depois da verificação de sua legalidade pelo TCU e do consequente registro é que o ato está perfeito. É bem interessante, pessoal, esses atos concessórios de aposentadoria, reforma e pensão são o único exemplo, até onde eu sei, dentro do nosso ordenamento, em que eu tenho um ato ainda imperfeito que tem aptidão para produzir efeitos jurídicos. Por exemplo, um órgão X expede o ato concessório de aposentadoria. Uma vez publicado, já pode o servidor gozar e ir para inatividade remunerada, mas ainda não houve apreciação por parte do respectivo Tribunal de Contas, ou seja, o ato ainda é imperfeito e já é apto a produzir efeitos jurídicos. Segundo, a partir disso o TCU pode negar o registro sem observar o contraditório, pois ele faz parte do próprio processo de formação do ato. Não após litígio nem direto entre o tribunal e o administrado, mas segundo o STF, desde que o faça em até 5 anos, a contar da chegada do processo ao tribunal. Então vejam só, esse ato de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, a homologação desse ato. O TCU pode negar o registro, apontando algum tipo de irregularidade, sem observar o contraditório para a defesa, desde que, dentro desse lapso temporal, 5 anos a contar da chegada do processo ao tribunal. Pois bem, seguindo aqui, ultrapassado esse prazo, a negativa de registro está condicionada à observância do contraditório da ampla defesa. Se o TCU negar sem observá-lo, ainda assim pode fazê-lo, mas deve abrir um novo processo. Nesse, observados os 2 princípios constitucionais. O STF definiu esse prazo quinquenal com base principalmente no princípio da segurança jurídica e da boa-fé, mas o mesmo não é aplicação analógica do artigo 5.4 da 9784/99, pois, se o TCU pode abrir um novo processo, não se opera a decadência. Enfim, o STF anula a primeira decisão da Corte de Contas, mas não impede que ela abra novo processo, tendo assim decidido várias vezes, como no MS 26053-DF. Então, em síntese, pessoal, se tratando, mais uma vez frisando, do ato concessório inicial de aposentadoria, reforma e pensão, se entre a data da chegada do processo tribunal e a negativa de registro por parte do TCU não for ultrapassado 5 anos, pode haver atuação do tribunal sem observância do contraditório para a defesa. Se esse prazo for ultrapassado, apenas com observância do contraditório e da ampla defesa. Quase fechando aqui, quarto. Em outra situação, se o TCU, no primeiro momento, reconheceu a validade do ato e efetivou o registro, tornando o ato perfeito. Aí sim, para anular a sua própria decisão, o tribunal está sujeito ao prazo decadencial de 5 anos do artigo 5.4 da Lei 9784/99. A contar do registro, se passou 5 anos, o ato concessivo não pode mais ser anulado, salvo uma fé do beneficiário. E fechando aqui, essas considerações aplicam a todas as cortes de contas. Então, em síntese, pessoal, foi produzido por certo órgão ou entidade da administração um ato de concessão de uma aposentadoria, reforma e pensão. Esse ato chegou a um Tribunal de Contas, vamos dizer, o Tribunal de Contas da União. O TCU, sem observar o contraditório para a defesa, pode negar o registro desde que o faça antes de expirar, de ultrapassar
o prazo de 5 anos entre a data da sua atuação e a chegada dos autos do processo tribunal. Se ultrapassou esse prazo de 5 anos, o TCU só pode negar o registro, apontando alguma ilegalidade, se observar o contraditório para a defesa. Fechando, digamos que o TCU inicialmente aprecie, homologue o ato concessório inicial da aposentadoria, reforma e pensão. Então aí eu tive uma atuação positiva do TCU. Aí ele só pode modificar esse primeiro entendimento, desde que o faça dentro do prazo decadencial previsto no artigo 54 da 9789. Ultrapassado esse prazo, desde que não haja má-fé do beneficiário, ou seja, do aposentado, do pensionista, o TCU não pode mais alterar aquele ato inicial em que ele reconheceu a legalidade da concessão pela administração. Pois bem, com isso, fechamos aqui, pessoal. Capítulo 12, bens públicos e intervenção sem alterações. Então, chegamos aqui ao final dessa nossa rapidíssima atualização do material. O próximo material que a gente vai apresentar aqui é a atualização do livro de ESAF, nona edição. Questões de ESAF, nona edição de Direito Administrativo. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.